É interessante saber que ainda hoje, que tem se falado tanto sobre a importância de desenvolver inteligência emocional, habilidades socioemocionais, que tem se falado sobre o cuidado da saúde mental, até como forma de prevenir transtornos emocionais, ainda escutamos com uma certa frequência frases como essa: que homem não chora, que homem é de certa forma desprovido de emoções, principalmente como o medo. É como se ele sempre tivesse que ser corajoso para enfrentar o mundo ou problemas pertinentes ao seu entorno. É quase como se desse a impressão que se um homem derramar uma lágrima, ele estaria colocando em jogo a sua masculinidade. E precisamos repensar um pouquinho mais sobre essa cultura imposta sobre o homem de que ele não pode sentir certas emoções. Então eu te convido a refletir junto comigo sobre esse assunto tão pertinente, onde os homens também têm uma certa dificuldade de buscarem ajuda, e quando eles chegam até um consultório de psicologia, por exemplo, eles já estão sobrecarregados, já num extremo onde eles não dão mais conta de lidarem sozinhos com suas demandas, e isso quando eles chegam até esse pedido de ajuda, porque muitos também têm essa dificuldade, porque eles não aprenderam a se acolher como deveria. Então existe de certa forma um bloqueio para que eles também busquem por auxílio. Então eles também acabam negligenciando a sua saúde como um todo, porque muitos dos homens têm a ideia, têm a percepção que eles precisam dar conta de tudo e de preferência sozinhos. Então, o primeiro ponto é que devemos levar em conta o contexto histórico, e o homem ele sempre foi visto como provedor, como aquele destemido, sem emoções, sem medos. E ainda hoje o homem exerce esse papel, mas na nossa atualidade as demandas são diferentes, são outras. Então, um homem que é o provedor de uma família, por exemplo, ele tem muito mais demandas do que se tinha anteriormente. Então o peso, a sobrecarga, muitas vezes é bem maior, porque as exigências sociais hoje são outras. E muitas vezes o homem se sente encurralado a prover de alguma forma com as suas famílias. E com isso tem se visto que muitos desses homens têm literalmente adoecido, até pela dificuldade de dividirem as suas funções, dividirem de alguma forma esse peso. E muitas vezes é emocional também. E aí entra a parte de que muitos homens eles ficam estressados e não conseguem aliviar esse estresse porque se sentem obrigados de alguma forma a carregarem esse peso sozinhos. E aí a gente precisa repensar o papel do homem na sociedade, porque isso começa já desde a infância. Então, muitas vezes a gente escuta as mães, os pais, as pessoas próximas de uma criança, por exemplo, de 5, 6 aninhos, quando começa a chorar por algo, não ser acolhida, muito pelo contrário. Ainda se escuta essa frase de que homem não chora. Engole o choro, chorar é coisa de menina. E aí aquela criança que tem que engolir aquele choro e não é acolhida emocionalmente falando, cresce com a ideia de que não pode chorar. Então os homens acabam tendo dificuldade até de chorarem sozinhos, que é como se eles não fossem permitidos a derramar uma lágrima, a falarem sobre as suas emoções. E aí muitos negam a si mesmos o que eles estão sentindo, porque é como se não fosse permitido de alguma forma. E isso, inclusive, é muitas vezes reforçado pelas mulheres, pelas mães, pelas irmãs, pelas primas, cuidadoras, naquele sentido de que o menino precisa ser forte, como se ele chorasse fosse um sinal de fraqueza. Sendo que o choro vem por algum motivo, ainda mais quando se é criança. Então, qual é o ideal? É que essa criança seja acolhida, que ela possa ser compreendida dentro daquele choro
para que ela cresça com essa ideia do autoacolhimento, para que depois o homem lá na sua fase adulta saiba o que fazer com isso. Claro que, salvo algumas exceções, muitos meninos, crianças, adolescentes ainda passam por esse tipo de percepção, de que eles não podem sentir as emoções, trazendo uma ideia de que as emoções são exclusividade do gênero feminino. E aí pensem comigo, quando a gente atropela as emoções de uma criança, com qual ideia que ela vai crescer sobre si mesma? E aonde vão essas emoções? Porque a pessoa vai sentir as emoções. Nós sentimos as emoções todos os dias. Nós precisamos saber gerenciar as nossas emoções. Mas e quando a gente nega para a gente mesmo? E é o que normalmente o homem acaba fazendo. Ele nega para si mesmo para não se sentir um fracassado, sendo que as emoções não são um sinal de fraqueza. Mas eles aprendem a gerenciar essas emoções? E é esse que é o problema. Então nós precisamos refletir sobre isso para repensar como o homem é visto na sociedade e o principal, como que as emoções do homem são acolhidas dentro dessa sociedade. Um outro fator que pesa bastante a vida de um homem é essa ideia do sucesso, de ter sucesso, de conquistar coisas. Um sucesso bem imposto pela sociedade. E aí, quando alguns homens não alcançam determinadas coisas por N fatores, eles costumam se sentir fracassados, acabam se cobrando demais, colocando todo o seu senso de valor nas suas conquistas, no que ele tem, e não em quem ele é como um ser humano, em sua essência. E de alguma forma é ensinado para os homens que eles precisam competir, que eles precisam ser melhor. E o homem acaba internalizando isso muito bem, o que gera um problema muito maior, internamente falando, um estresse, uma sobrecarga, um peso, quando ele entende que ele não está alcançando o tal do sucesso que foi ensinado a ele. Mas a pergunta que cabe aqui é sobre o que é esse sucesso. Porque sucesso para uma pessoa pode ser diferente do que é considerado sucesso para outra. Então, será mesmo que a gente tem que ter uma ideia única, exclusiva do que é o sucesso? Porque se você está sendo guiado por pensamentos, ideias de outras pessoas, ideias que não são suas, não parando para repensar e refletir sobre isso, você pode estar correndo atrás de coisas que nem fazem sentido para você e pior, sofrendo por isso. E aí acaba sendo a receita perfeita para a frustração, para o estresse, para a pessoa se sentir diminuída, se sentir fracassada de alguma forma. E aí entra aquela autocobrança, aquela autocrítica, onde o homem começa a se julgar por isso, porque ele esquece de olhar para ele, de entender o que é sucesso para ele, o que faz sentido para a vida dele, e não o que faz sentido para os outros. Lembrando que esses outros geralmente são pessoas próximas. Mas a gente precisa repensar essa ideia, porque senão corre seu risco de você estar correndo atrás de coisas que nem fazem sentido para sua vida. E pior, sofrendo e se sobrecarregando devido a isso. Mas agora a pergunta é para você que é homem e que eventualmente esteja aqui assistindo esse vídeo, se você tem cuidado da tua saúde de forma integral. E você sabe reconhecer quais são os seus limites, até onde a sua perna alcança? Você sabe discernir o que cabe a você fazer e o que cabe às outras pessoas que estão ao seu entorno, que convivem com você, fazerem por elas mesmas? Você sabe reconhecer quando você está sofrendo? Quando você está sobrecarregado? De repente até se sentindo sem rumo na vida, perdido, pela falta, muitas vezes, do seu autorreconhecimento. Porque quantas vezes será que você não se julgou e não se cobrou por tantas coisas?
sempre trazendo uma responsabilidade da vida de todo mundo ao seu entorno, principalmente você que é pai de família. Então a gente precisa entender que cada membro de uma família, que compõe uma família, tem o seu papel, e isso é importante. E muitas vezes os pesos eles precisam ser divididos, porque se ficar só em cima de uma pessoa, há chances de que ela se sinta sobrecarregada e comece a não dar conta da sua vida, comece a se prejudicar em relação à saúde, tanto física quanto mental, são imensas. E a gente precisa repensar sobre isso. E aqui também entra a parte de que os homens normalmente, não são todos, mas normalmente, ou a maioria deles, não falam quando se sentem sobrecarregados. Mas aqui entra um detalhe. Por que muitas vezes o homem não fala, não se expressa? Porque muitas vezes ele não recebe esse direito de fala. Porque muitas vezes o homem não é escutado, até quando ele tenta falar, em alguns casos ele acaba sendo hostilizado e não reconhecido dentro das suas emoções. Em alguns casos é como se o homem ele não tivesse esse espaço de fala ou não tivesse o direito de se posicionar, de se expressar. Aí quando ele tenta falar, o homem ele já tem dificuldade de falar. Quando ele tenta se expressar e acontece esse tipo de situação, aí ele acaba se fechando ainda mais. É por isso que muitos homens, quando eles precisam se expressar, quando eles não dão mais conta, eles precisam da ajuda de um profissional, por exemplo, da psicologia, para que eles tenham um espaço de fala e de escuta ativa, onde eles não vão ser julgados e muito pelo contrário, eles vão ser ouvidos e acolhidos, para que eles se entendam e aprendam a acolher as suas dores. Porque muitos deles falam, relatam que se eles se abrirem no contexto familiar deles, ou com amigos, com colegas, eles acabam sendo utilizados de alguma forma, não sendo reconhecidos, porque de alguma forma a sociedade não vê com bons olhos quando um homem se expressa. Quando um homem chega ao ponto de falar, eu não aguento mais. E isso é uma coisa muito séria. Então, por isso, você que é mulher, que está me ouvindo, que convive com homens à sua volta, com marido, com irmãos, com primos, amigos, colegas, por favor, seja mais acolhedora. Quando um homem ele decide se abrir, é porque muitas vezes ele já está num extremo. E se você não tiver a empatia de saber ouvi-lo, de dar um espaço para que o homem consiga falar, ele acaba se fechando muito mais. Ou a gente reforça a ideia de que o homem não chora, de que o homem não se expressa, de que ele tem que dar conta de tudo e não pode falar, não pode se expressar. E aí muitos homens têm adoecido porque eles acabam guardando tudo para si mesmos. E um problema que acontece com certa frequência é de quando o homem decide se manifestar, algumas mulheres levarem tudo para o pessoal. De novo, não reconhecendo os sentimentos de quem está ao seu lado e ainda trazendo para o pessoal, como se o homem estivesse fazendo algo errado ao se expressar. Então a gente não pode reforçar isso, a gente precisa fazer o contrário. Nós, mulheres, devemos acolher todo tipo de sofrimento que um homem tenta expressar, até para que ele entenda que é normal sentir isso, que é coisa de ser humano, independentemente do gênero. E aos pouquinhos, ele mesmo vai aprender a reconhecer as suas emoções, ele mesmo vai aprender a se acolher. Caso contrário, ele vai se expressar cada vez menos, escondendo dele mesmo as suas próprias emoções. E você que é homem, aprenda a reconhecer as suas emoções. Se você tiver alguém para que você possa compartilhar da sua dor, vai ser ótimo. Mas se você não tiver, pelo menos reconheça você as suas emoções, dê nome às suas emoções.
Entenda quando você está estressado, está com medo, está sobrecarregado, está triste, está magoado por alguma coisa. Reconheça isso. Não faça de conta que você não sente essas emoções, que você não pode chorar. Tem homens que não conseguem chorar nem sozinhos. Então entenda a sua dor, reconheça os seus limites, porque todo mundo tem seus limites e não é porque você é homem que esteja me ouvindo que você não tem os seus. Porque dessa forma já muda um pouquinho o cenário. Quando você admite as suas emoções, você já consegue, ou pelo menos é possível, que você comece a se sentir mais humano, no direito de sentir todas as emoções. E até mesmo no direito de errar, de reconhecer para você quando não é possível alcançar algum objetivo, porque nem tudo está no seu controle. Então entenda a sua realidade e seja mais gentil com você mesmo. E volto agora para você que é mulher está me ouvindo. Seja mais gentil com os seus filhos, com seus irmãos, com as pessoas que estão próximas a você. Ajude esses homens a entenderem o que é se tratar com mais gentileza. As palavras mudam muito, então quando a gente tem uma palavra mais doce, mais gentil, isso muda um pouco o cenário e a gente precisa estimular mais a isso e não ficar só na base da crítica. Se a gente agir dessa forma, os homens começam a se sentir um pouco mais humanos, entendendo que as emoções fazem parte da nossa humanidade comum e não de apenas um determinado gênero. Gente, já está mais do que na hora da gente mudar essa percepção do papel do homem na sociedade, principalmente nessa parte emocional. Sim, muitos já mudaram sua percepção, mas ainda tem muito homem que não consegue se expressar e que tem sim adoecido. E isso é uma coisa grave. Porque não é só a mulher que precisa de apoio emocional, o homem também precisa. Então reflita com carinho, você que é homem, sobre você mesmo, você que é mulher, sobre os homens que você convive e torne o espaço de vocês um pouco mais acolhedor. Se for um pouquinho por vez, já muda um pouco esse cenário a longo prazo. Nós somos todos humanos e nós precisamos reconhecer o nosso valor na gente mesmo, sem tanta pressão de focar sempre no externo, nas conquistas, gerando sempre um peso que está bem longe de uma qualidade de vida e de uma vida bem mais leve. Resumindo, permitam-se ser apenas um ser humano, que também tem os seus sofrimentos emocionais como qualquer pessoa nessa vida. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a vocês refletirem mais sobre isso, porque acontece muito hoje em dia. Na clínica de psicologia a gente percebe muito essas demandas do homem, porque eles não se sentem acolhidos, muitos deles não se sentem acolhidos, nem por eles mesmos, e aí eles vão aprendendo a lidar melhor com suas questões. Então reflitam, tentem colocar em prática um pouco do que a gente comentou aqui e espero que tenha te auxiliado. Até o próximo vídeo.